Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a você otimizar tempo na sua produção de Páscoa. E nós, confeiteiros, sabemos que essa época de Páscoa é a época mais corrida e toda ajuda é bem-vinda. Então eu vou te ensinar a fazer uma base de brigadeiro que é coringa, e a partir dessa base você vai conseguir transformar em 4 sabores diferentes, mudando apenas um ingrediente. E dessa forma você vai conseguir ter diversos sabores e uma produção melhor. E aqui no canal da Mago você recebe dicas e receitas para sempre estar inovando aí na sua cozinha e criando momentos mágicos. Mas antes de começar, pode rodar a vinheta. Aproveite, já se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, hein? E na descrição do vídeo vamos deixar todos os ingredientes e produtos utilizados aqui nessa receita. Vamos para a mão na massa preparar essa base que é sensacional, gente. É muito famosa e todo mundo gosta, hein? Brigadeiro. Brigadeiro não tem erro. O que a gente precisa se atentar são na quantidade dos ingredientes e também no ponto que nós queremos chegar, tá? Então, como aqui nós queremos um ponto de recheio, nós vamos deixar ele cozinhar até determinado tempo. Mas isso eu vou mostrar aqui para vocês na hora do cozimento. Eu vou começar colocando aqui na panela o leite condensado. E uma observação que eu gosto sempre de falar é sobre também a panela que você vai utilizar para fazer esse brigadeiro, tá? Então, utilizar uma panela sempre de fundo grosso, que seja boa, que tenha uma boa aderência também para você mexer esse brigadeiro. Prestar também muita atenção na temperatura do fogo, tá? Porque se você deixar muito alto esse brigadeiro, principalmente por ser um brigadeiro branco, pode queimar. Então aqui eu já coloquei o leite condensado e o creme de leite, o fogo ainda tá desligado. E aí eu vou misturar esses dois ingredientes e logo após eu já posso ligar o fogo, tá? Gente, muito simples de fazer. Ah, mas se você quer fazer também uma base de ninho, por exemplo, né? Eu prefiro ter uma base de ninho, não de brigadeiro branco. Você pode substituir também o chocolate, tá? Que a gente vai colocar aqui, pelo leite em pó. A única dica que eu dou em relação a isso é primeiro diluir ou dissolver o leite em pó com o creme de leite aqui na panela e depois acrescentar o leite condensado, para evitar que crie grumos, tá bom? Então aqui eu já tenho tudo misturadinho, vou ligar o fogo aqui e aí eu já entro também com o chocolate em gotas aqui, tá bom? Eu estou usando chocolate branco e esse chocolate é um chocolate puro, tá? É chocolate nobre. E agora é só mexer, não pode parar de mexer aqui, de jeito nenhum para não queimar, tá? E aí eu vou mostrando para vocês os pontos que a gente vai passando ao decorrer do cozimento deste brigadeiro. Pessoal, aqui o nosso brigadeiro em ponto de recheio já está quase pronto, tá? Eu vou deixar cozinhando mais uns 5 minutinhos e aí a gente já vai ter ele um pouco mais firme. Aqui ele tá bem fluido ainda, tá? Então como a gente quer ele num ponto um pouco mais firme que isso, mais consistente, eu vou cozinhar mais um pouquinho, ele vai continuar cremoso, assim como já dá pra ver que ele está, ó. Só que pouca coisa mais firme que isso, certo? Então mais 5 minutinhos cozinhando a gente já chega no ponto ideal para recheio. Chegamos aqui no ponto de brigadeiro super cremoso que a gente consegue utilizar para recheio, tá, gente? Vou levantar bem a espátula aqui, ó, para vocês verem que ele continua cremoso. O que muda é que ele cai em pedaços, tá vendo, ó? Ele cai em porções mais densas, mais firmes, tá? E quando ele cai e se encontra com o restante do brigadeiro que está aqui dentro da panela, vou virar um pouquinho para vocês enxergarem. Olha só, o desenho das ondinhas, né, e do brigadeiro que cai aqui sobreposto ao que já está na panela, ele continua, tá bom? Então esse é o ponto perfeito que a gente precisa para um brigadeiro cremoso que a gente consiga utilizar para recheio e dependendo depois que ele esfriar, a gente consegue até fazer um trabalhinho com o bico de confeitar, tá bom? Então agora é só vou dividir em porções iguais para a gente conseguir saborizar depois e esperar esfriar 100%. Vamos para a melhor parte dessa receita, que é transformar esses recheios
em recheios super saborosos. E para transformá-los em recheios super saborosos, eu vou utilizar a nossa linha de pastas saborizantes da Mago, tá, gente? Então aqui nós temos sabores de maracujá, avelã, limão siciliano e morango. Nós temos todas essas opções e muito mais para vocês utilizarem a criatividade e criarem novos sabores de recheios, tá bom? Aqui eu escolhi essas 4 porque eu acho que são sabores que as pessoas gostam, têm mais aceitação e são sabores que eu particularmente também gosto muito. Então vocês fiquem à vontade para usarem a criatividade, escolherem outros sabores ou também se quiserem apostar nesses sabores, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. E dessa forma você consegue otimizar tempo e criar maior variedade de sabores como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu vou mostrar como que é a consistência dessa pasta, tá? Então é uma pasta super concentrada, ela tem um sabor muito gostoso e bem forte, né? Bem concentrado da fruta ou do sabor que você escolher da pasta. Aqui eu escolhi de maracujá e olha só, ela contém as sementinhas do maracujá, tá? Isso torna esse produto muito mais próximo do natural, tanto no sabor quanto na textura, tá certo? Então aqui eu vou colocar uma quantidade já no brigadeiro. Prontinho. E agora, olha só como é simples, gente. Eu só vou misturar aqui. Como é uma quantidade pequena, né, de pasta que a gente coloca, por conta da sua concentração, ela não altera nem a textura do seu brigadeiro, tá bom? Então aqui eu já tenho. Se fosse um brigadeiro de enrolar, seria a mesma coisa. A única diferença no caso do brigadeiro de enrolar é que eu prefiro deixar ele um ponto a mais firme, para a hora que eu colocar a pasta saborizante, como é uma pasta à base de açúcar, para não interferir na consistência na hora de enrolar o brigadeiro. Mas aqui, como é para recheio, dá super certo. Olha só como é que fica. Fica com as sementinhas, o sabor e o aroma também fica muito acentuado, tá bom? E dessa forma a gente consegue saborizar de um jeito mais fácil, mais prático e rápido aí, nessa rotina, né, que é muito agitada de época de Páscoa. Eu vou trazer uma textura diferenciada para o nosso ovo de avelã. E claro, vocês podem utilizar essa mesma receita transformando em outros sabores e para colocar também em outros sabores de ovos, tá bom? Aqui eu escolhi o avelã porque eu acho que vai fazer mais sentido, vai ficar mais gostoso também. Mas vocês podem utilizar essa ideia e fazer em novos sabores. Gente, é um caramelo muito simples que a gente vai fazer. Vocês perceberam que todas as receitas desse vídeo são muito simples de preparar, né? E é exatamente isso, é um caramelo muito simples. Eu tenho aqui um pouco de açúcar, então eu vou já colocar na panela, derreter esse açúcar até ficar naquela corzinha âmbar, tá? Ficar naquele tomzinho âmbar, naquela cor âmbar. Aquele tom mais amarelado, aquele tom de caramelo, só toma cuidado para não queimar, porque senão amarga. Então eu vou mexendo aqui com cuidado, espero começar a derreter e aí depois eu vou misturando isso, tá? Então eu vou mexendo sempre com cuidado para não queimar, tá? Então vejo que começou a derreter, eu dou uma mexidinha aqui. Assim que tiver completamente derretido o açúcar, eu vou acrescentar a avelã e para trazer um aroma e um sabor especial também para esse crocante de caramelo, eu vou utilizar a emulsão também de avelã da Mago, tá certo? Agora eu vou colocar aqui a emulsão de avelã da Mago. Já dou uma mexidinha. E já entro também com as avelãs aqui, ó. Agora é só mexer mais um pouquinho. Até incorporar tudo. E a gente já traz aqui pro tapete, tá? E esse processo tem que ser ainda quente, tá? Pra transferir, a gente conseguir tirar 100% esse caramelo da panela. Eu dou uma mexidinha aqui até incorporar tudo muito bem. Agora aqui, ó, já espalho bem no tapete.
E agora eu espero esfriar 100%. Depois que esfriar, a gente quebra pra gente conseguir ter as nossas lascas de caramelo crocante. Então agora nós vamos rechear esses ovos e vocês vão perceber o quanto é prático e rápido esse jeito que eu vou fazer aqui, gente. Então as bases já estão frias aqui no saco de confeitar. Nós vamos fazer uma produção aqui de 4 ovos com 4 sabores diferentes. Então aqui eu vou começar recheando o nosso ovo de sabor avelã. Aqui eu já tenho prontinho o recheio, tá? Aquele brigadeiro, ele já tá num ponto perfeito. E aí é o que eu falei pra vocês. A gente consegue utilizar tanto pra poder rechear em ponto de bico, como pra rechear uma trufa ou qualquer outra coisa, tá? Olha só, fica firminho, ele não desce e fica o formato aí do desenho que você escolher, tá? O que eu vou fazer agora? Vou preencher aqui este ovo com aquele crocante de caramelo que fizemos, tá? Ele é como se fosse um pralinê mesmo de avelã. Então o que eu fiz aqui? Aquela placa toda eu triturei, só dei uma quebradinha na verdade, para ficar com pedaços maiores. E aí eu vou rechear aqui o meio desse ovo. Prontinho. Vou dar uma sentadinha aqui no recheio. Pronto, ficou grudadinho. E aí eu venho mais uma vez, como eu já quero fazer uma finalização, o que eu vou fazer? Vou vir daqui, ó, e vou cobrindo todo esse ovo, tá? Já para aproveitar e fazer um acabamento aqui na superfície. Olha só. Olha só. Aí aqui, para identificar, a gente pode colocar alguns pedacinhos desse crocante, né? Aqui em cima. Então eu escolho uns... Eu escolho uns pedacinhos mais quebradinhos aqui. Prontinho. E aí nós temos o nosso primeiro ovinho. O segundo será o sabor limão, tá? Esse recheio, a gente vai fazer o preenchimento dele inteiro, tá? Então não vai ter nenhum tipo de geleia, ou se vocês quiserem colocar no meio também, né? Fica muito bom. Algum tipo de outro sabor, fazer mistura de sabor, enfim. Vocês podem utilizar a criatividade e criar também novos sabores, tá? O que eu vou fazer aqui é mais simples mesmo. Eu vou só espalhar, preencher todinho com o recheio. E vocês percebem o ponto desse brigadeiro, ele tá super cremoso, tá? Vou deixar lisinho. E aí eu venho aqui em cima e vou finalizar com o granuladinho de chocolate branco. O que vocês podem também fazer para identificar é ou colorir esse granulado, que também é uma boa ideia. Use um corante em pó, né, para colorir esse granulado. Ou, se você quer algo mais artesanal, que também chame a atenção, que passe a sensação de ser mais artesanal, né, mais natural, você pode colocar um pedacinho do limão siciliano aqui em cima. Só tomar cuidado realmente com a durabilidade desse produto, né? Pensando que ele não vai poder ficar exposto muito tempo por conta que é um limão in natura. Agora vamos rechear o de maracujá. Outra opção também que vocês podem utilizar é uma geleia, né, de fruta. Aqui para poder finalizar esse de maracujá. Eu também vou fazer direto, tá? Sem nenhum tipo de acabamento, utilizando a própria fruta, né, do maracujá. Mas vocês podem também, tá? O que poderia também fazer é utilizar um granulado ou algum outro tipo de confeito aqui para poder fazer algo diferente. Como eu já fiz um acabamento bonitinho e esse recheio, ele já tem uns pedacinhos do maracujá, eu acho que já dá um efeito legal aqui, tá certo? E aí, só para dar um toque e um charme, eu vou utilizar pisales. Peguei só a frutinha, cortei ela ao meio e vou colocar aqui, ó, 2 pedacinhos bonitinhos, que eu acho que, além de ficar bonito, chama muita atenção, principalmente na vitrine, e particularmente eu gosto muito dessa frutinha. Agora vamos para o nosso último sabor.
Gente, vocês perceberam o quanto é prático isso? Pensa, você tem uma produção gigantesca, já tem todos os seus recheios prontos, saborizados. É só você vir ali preenchendo as cascas de ovos, tá bom? Agora o nosso último sabor, que é o de morango. Então vem aqui mais uma vez, vocês têm a opção de utilizar uma geleia, podem, dependendo do recheio, também utilizar uma massinha de bolo no meio, fica muito gostoso. Olha só, aí eu venho aqui finalizando, eu não preciso deixar esse tão reto, porque esse a gente vai nivelar com a própria colher aqui. E o acabamento dele será granulado de chocolate meio amargo. Olha só, coloco aqui um pouquinho do granulado. Vou dar uma espalhadinha. Certo? Tudo muito prático, coisas fáceis e rápidas. E vou utilizar um moranguinho aqui em cima, tá? Que a gente consegue identificar todos os sabores dos nossos ovos. Perfeito? Então temos aqui... Olha só, 4 sabores deliciosos que vocês vão arrasar de vender e seus clientes vão ficar loucos, tá? Inclusive, nessa Páscoa, ovos menores com uma diversa quantidade de sabores vai fazer muito sucesso, as pessoas vão muito atrás. Então aproveite todas as dicas, esses recheios que vocês aprenderam aqui, esses sabores, e façam aí também na casa de vocês. Quem diria que com apenas uma base faria todos esses lindos ovos, não é? Agora você precisa conhecer a linha completa de pastas saborizantes da Magro. Eu espero que você tenha gostado e que esses ovos e as dicas dadas aqui nesse vídeo façam muito sucesso aí na sua produção. E lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários qual outra decoração, preparação ou produto você quer ver nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!